Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo aí conteúdos para vocês sobre o Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se você é novo, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do mais querido e amado do Brasil, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa e negociações. Galera, preparei para vocês mais um corte do programa aqui, Jogo Aberto da Band, que nós vamos aqui reagir junto. Deixarei aqui na descrição desse vídeo o link aí do crédito oficial, canal aqui no YouTube do Jogo Aberto. Fazendo poropopó, fazendo festa pro Corinthians. Parabéns aos meninos do Terrão aí pela classificação antecipada. Agora vamos viajar? Vamos comigo? Vamos mudar o DDD, porque o nosso assunto agora é 021. Atenção, senhores passageiros, o Botafogo segue sem técnico. Segue sem a certeza de Luiz Henrique. Fluminense é nosso assunto também e o Flamengo, que aparentemente pintou substituto pro Gabigol. Se liga. O Flamengo está muito próximo de acertar a primeira contratação para 2025. Trata-se do atacante Juninho, pouco conhecido no futebol brasileiro e que pertence ao Karabag, equipe do Azerbaijão. Aos 28 anos, Juninho foi revelado pelo Atlético Paranaense. No Brasil, teve passagens por Novo Horizontino, Figueirense e Vila Nova. Em 2019, desembarcou no futebol português, onde atuou pelo Estoril e depois pelo Chaves, até se transferir para o Karabag do Azerbaijão em 2023. Na última temporada, levantou 2 taças, o Campeonato Nacional e a Copa. Já são 80 jogos pelo Karabag, com 42 gols marcados e 4 assistências. Juninho estava muito perto de acertar a sua ida para o Sevilha da Espanha, mas uma ligação de Filipe Luís no último fim de semana mudou o panorama. A proposta do Flamengo está entre 4 e 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais por 3 temporadas. Entre o clube e o atleta, tudo certo. Agora, resta a liberação junto ao Karabag. No Fluminense, a busca por reforços continua. A diretoria tricolor foi atrás do atacante Rony, que pertence ao Palmeiras. Valeu, pessoal. O Flamengo segue na busca por reforços para essa temporada. Busca ali especialmente um substituto para Gabigol no ataque, até porque Pedro está lesionado, só deve voltar no meio do ano. Então, o Flamengo busca essa alternativa, um substituto para Gabigol. A diretoria sabe que tem que puxar os cintos ali na questão financeira. A transição entre uma gestão e outra deixou o caixa mais baixo. Então o Flamengo sabe que tem que, além de encorpar o caixa, ser certeiro na contratação de um novo jogador. Então o diretor técnico de futebol, José Boto, observa o mercado com muito carinho e atenção para tentar ser certeiro nessa nova contratação. Então o Flamengo observa de forma atenta e muito blindado. O Flamengo, as questões estão vazando mais de fora para dentro. Então o Flamengo mantém esse novo perfil de não dar tantos nomes assim para trabalhar em silêncio e aí anunciar um novo jogador. Questão do Fabrício Bruno. O Flamengo negocia com o Cruzeiro, subiu um pouco mais a proposta inicial, que era de 5 milhões de euros por 50% do valor, agora chegando ali a 7 milhões de euros por 70% do percentual do atleta, colocando ali um bônus nessa situação. Então o Flamengo trabalha a saída do Fabrício Bruno, Filipe Luís já voltando da Europa, onde passou as férias, vai trabalhar com jovens. Tem o garoto Cleiton também, então tem a dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira, o Iago também, que foi capitão do Sub-20. Flamengo apostando na garotada, reapresentação do elenco principal nesta quarta, no Ninho do Urubu, e aí na sexta-feira viagem para a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Muito bem, um Flamengo em busca desse substituto para o Gabigol e tem um nome que pode estar pintando lá no Flamengo e esse nome pode ser o Juninho. Está vindo do Azerbaijão, está negociando a contratação do atacante do Karabag. Ele estava acertando a ida dele para o Sevilha da Espanha, mas chegou agora o Flamengo no negócio e mexeu com o atacante.
A gente não sabe muito bem quem é o Juninho, estamos pesquisando ainda sobre a vida dele, mas a gente mostra os números dele nas últimas temporadas. Olha, ele tem 28 anos, ele passou por o Atlético entre 2015 e 2020, né? Foi um jogador emprestado para Guaratinguetá, Portimonense, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril, Chaves e agora está no Qarabag. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e aí, ó, não tem os números de jogos de titular e gols, mas na última temporada dele foi a melhor temporada. Se fizermos a comparação, estamos fazendo uma pesquisa. Temporada. Quantos gols? Na última, 31. Na penúltima, 11. É isso. E aí ele foi aumentando esse número de gols. André Kfouri, o que chama mais a atenção é pensarmos no Juninho, que é um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, como ser esse jogador substituto do Gabigol. É uma maneira de mercado diferente que esse Flamengo vai passar a fazer? Pois é, né? A manchete está pronta, né? Como que um jogador que a maioria das pessoas não sabe quem é, vai substituir o Gabriel Barbosa, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra. O Flamengo está olhando, o Flamengo está analisando o mercado. Quando um jogador que a gente precisa ir pesquisar, como o caso do Juninho, aparece em possíveis negociações ligadas a um grande clube brasileiro, alguém está fazendo um trabalho que é meticuloso. E isso não significa que o jogador vai ser contratado e se chegar aqui vai se mostrar uma tremenda de uma surpresa, uma contratação de oportunidade absolutamente espetacular. Assim, as coisas, elas não são, né? Elas não se vivem entre o 0 e o 1 milhão. Muita coisa está no meio disso e o Flamengo certamente está olhando outros jogadores para o mesmo setor, eventualmente com as mesmas características ou semelhantes, para o mesmo tipo de função. Substituto para o Gabriel Barbosa não será possível encontrar, a não ser que o Flamengo contrate de algum lugar um atacante consagrado, famoso, que seja conhecido em todos os lugares. São poucos os nomes que preenchem todas essas casinhas e eles não estão disponíveis para nenhum clube contratá-los. O Flamengo não é diferente dos outros nesse quesito. Então, não acho que o Juninho seja o substituto, o provável, potencial substituto do Gabriel Barbosa. Acho que seria muito ruim para ele que se pensasse nele com esse tipo de contexto, mas vamos ver, né? Se o Flamengo primeiro vai contratá-lo e que tipo de jogador ele é. O que a gente viu aí é que ele atuou em diferentes partes do mundo, tem uma carreira bastante dinâmica, dá para falar isso. É muito cedo para falar sobre essa maneira de contratar, nova maneira de contratar dessa nova diretoria do Flamengo, Zupa. E quando pensamos no Juninho do Qarabag chegando e ser esse jogador que pode substituir o Gabigol, o nome falado para substituir o Gabigol, podemos pensar também na maneira como o Botafogo traz os seus jogadores. Alguns são consagrados, outros a gente não conhecia. Como o Palmeiras fez também. Sim, e assim porque o torcedor ele é engraçado, né? Porque, claro, o torcedor não tem obrigação de ser racional, mas é engraçado. Porque quando acontece o que aconteceu com o Botafogo, por exemplo, que foi lá, observou o Igor Jesus, fim de contrato, contratou o Igor Jesus. E aí o Igor Jesus estoura, o torcedor de outro time fala, tá vendo? Esses caras observam. A gente tá aqui gastando dinheiro com um monte de cara que fica no come e dorme, não joga nada. Pô, tem que ter... tem que ter essas sacadas. Como é que eles fizeram isso e a gente não? Aí quando o seu time vai lá e contrata um cara que você não conhece, você fala, pô, mas quem é esse cara? Como é que ele vai chegar e vai jogar aqui no meu time? Isso é o torcedor. E é claro que um time do tamanho do Flamengo, com a ambição esportiva que o Flamengo tem, não vai viver só deste tipo de contratação. Sim. Mas isso faz parte, né? Contratar jogadores que você está observando. E o mundo do futebol, ele é infinito nesse sentido. A gente cansa de ver jogadores brasileiros, de repente pinta o Rafinha no Leeds United. Ninguém nem sabia que era o Rafinha. Hoje ele é o 10 do Barcelona, titular da seleção brasileira, joga pra caramba. E assim é o futebol. Existe uma infinidade de jogadores que saem muito cedo daqui, sem destaque, e que estão desbravando outros centros. Cabe aos clubes ter um departamento de observação competente para saber identificá-los, fazer bom negócio. Como cabe ao clube se organizar financeiramente para dar as grandes tacadas e contratar os grandes jogadores.
jogadores. O Flamengo, nos últimos anos, se notabilizou por fazer grandes contratações, geralmente as mais badaladas do mercado. Muitas delas funcionam, outras deixam um pouco a desejar em cima dessa expectativa criada. É preciso diversificar. Não acho que o Juninho vai chegar, num primeiro momento, transformar o Flamengo, mas é uma observação que talvez dê certo. E para usar o trocadilho que eu não consegui não usar, se fosse para contratar só peixe grande, o Flamengo não buscava o Boto. Buscava um outro profissional, né? O José Boto, brincadeiras à parte, é um cara de observação de mercado. Ele conhece o mercado, inclusive de jogadores brasileiros. Você gostou, né? É porque eu pensei no Tubarão, entendeu? Eu pensei no Tubarão. O José Boto é um cara conhecedor de mercado e ele trabalha assim, sempre trabalhou assim. Por exemplo, quando ele era do Shakhtar Donetsk, ele identificou infinitos talentos no futebol brasileiro, veio aqui, levou vários deles para o Shakhtar e ganhou títulos importantes, Copa da UEFA, jogou Champions no futebol ucraniano. Então, é uma diferença de metodologia. Sim. Não vai ser só essa, mas é um outro tipo de olhar para o mercado e pode ser interessante. E é esse momento, então, que o torcedor do Flamengo deve olhar para o Boto e pensar, é uma maneira diferente, mas vamos confiar nesse profissional? É preciso deixar as pessoas trabalharem antes de emitir opinião, né? E no futebol tem o pessoal que entra em campo e o resultado é imediato. Esse jogou bem, esse jogou mal, esse jogou mais ou menos. No nosso imediatismo, né? A crítica ou elogio automático e definitivo, mas as coisas são definitivas a cada rodada. Sim. Como se joga muito, a gente vive nessa gangorra. Mas as pessoas que estão fora do campo, por trás dos grandes holofotes, é preciso deixá-las trabalhar também. O resultado vai mostrar muita coisa a respeito das decisões que elas tomam e da maneira que elas têm em relação aos seus métodos. O Flamengo trouxe um profissional, como disse o Gustavo, que tem a sua forma de trabalhar. Ele está vindo ao Brasil, ele precisa aprender uma série de coisas, não no sentido de aprender de fato do zero. Não, ele precisa entender como as coisas funcionam aqui, mas o grosso da função dele, aquilo que se pede que ele faça, é observação de jogadores para serem contratados e servirem ao time do Flamengo. Então vamos ver como o José Boto vai se dar fazendo o trabalho dele primeiro. Vamos seguir o Sport Center falando agora de... O Flamengo tem algumas prioridades para essa janela, a gente já chega lá. Mas eu vou começar por esse assuntozinho. É um jogador de menos de 30 anos. A gente tinha falado aqui durante essa semana que o perfil para substituir o Gabriel não seria necessariamente de um jogador com o número de vitórias do Gabriel, de expressividade no futebol brasileiro que o Gabriel tem. E aí a gente está mostrando para quem está em casa e não conhece, o Juninho. E por onde ele já passou, né? 2015 a 2020 jogou no Atlético Paranaense, depois passou por Guaratinguetá, foi para Portugal, voltou para o Brasil, no Brasil de Pelotas e Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, e aí saiu de novo, Estoril, Chaves e agora o Karabag do Azerbaijão. Zinho, eu entendo que esse nome não é um nome para titularidade, é um nome para... O Pedro em forma, o Pedro em condição de jogo, ser um bom banco. Você vê diferente, Tetra? Olha, assim, até por não conhecer o atleta, eu vou ser bem sincero aqui, como eu sempre sou. Não vi jogar. Não me lembro dele no Brasil jogando. Apesar que tem 28 anos, aí o currículo mostrado aí, ele jogou por vários clubes no Brasil também, mas eu confesso que não dá nem para me analisar taticamente, tecnicamente, o que eu acho do atleta. Mas se o Felipe Luiz pega o telefone, porque na matéria está assim, se o Felipe Luiz, o treinador, pega o telefone e liga para convencer ele, porque acho que ele tinha uma proposta do Sevilha para vir para o Flamengo, Exato. Eu confio no Felipe Luiz. Eu acredito no Felipe Luiz pelo conhecimento que ele tem de futebol, né, pela preparação que ele fez. E é claro que o novo diretor deve ter um mapeamento, né? Porque, como ele disse que tudo vai passar por ele, que é uma gestão bem profissional e tem que agir do jeito que ele quer, acredito que as conversas são inúmeras com o Felipe Luiz e eles estão analisando o mercado, analisando e chegaram nesse nome. Então, conhecendo na experiência de um ex-jogador, agora treinador há pouco tempo, do Felipe Luiz, e pela capacidade do novo diretor, que vem de fora e está mapeando esse mercado todo, eu estou acreditando que deve ser um bom jogador para suprir essa ausência do Pedro até o meio do ano,
como o Pedro vai voltar, o tempo que ele vai levar para se readaptar, para entrar no ritmo, vai demorar um tempo. Então, ficar só com o Carlinhos, que não agradou o torcedor e que vai ter uma oportunidade no início do Campeonato Carioca, e o Bruno Henrique improvisado de centroavante, apesar que eu acho que ele vai bem ali, mas não é a posição dele, eu acho que assim tem que ser feito investimento. Agora, eu vou pelo valor. Pela matéria, eu vi que é 5 a 6 milhões de euros, não é isso? É isso eu confirmei. Entre 4 e 5 milhões. Aí, eu vou o seguinte, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Alejandro, não ficou no Vitória por causa desse valor. 5, 6 milhões de euros. É mais novo, 25 anos, vai fazer agora no dia 12 de janeiro. Eu acho que era uma investida mais certa, porque o cara mostrou no Campeonato Brasileiro, jogando pelo um time que da zona intermediária, fez uma campanha brilhante e terminou ali artilheiro do campeonato. Pelo valor que eu estou falando. Poderia tentar, não sei se o Bragantino quer mais vender por esse valor. Era a cláusula com Vitória da Bahia. Mas é mais ou menos esse valor, pela idade, pelo que demonstrou no Campeonato Brasileiro, acho que era uma aposta mais direta, mais certa, na minha opinião. Agora, Felipe Luiz conhece, né? Ele que sabe o elenco que ele precisa, não é um investimento barato, 6 milhões de euros, não sei o salário que vai vir, e eu vou para um outro ponto, para passar para os meus companheiros. O Gabigol tinha uma briga com a diretoria anterior. Se você pega 6 milhões de euros, converte para os números reais, dá quase 38 milhões de reais. Se você divide isso por 2 anos de contrato, porque o garoto que vai vir vai ganhar também salário, além do passe. O Gabigol ficava por mais 2 anos. A questão, acho que talvez o Gabigol já tivesse acertado com o Cruzeiro antes dessa diretoria efetivamente assumir e pensar em fazer qualquer negócio, né? E o Gabriel, antes mesmo da virada do ano, fala que a palavra dele ele vai cumprir, dando a entender que o contrato dele já estava firmado com o Cruzeiro e que ele ia para lá. Mas, assim, é um ponto. Não fizeram proposta para ele, Dani. Não fizeram proposta para ele, você me desculpe. Mas, não fizeram. A minha ele fala impressão... isso, mas se a diretoria que ganha a eleição vai nele e faz uma proposta, você acha que ele não ia estudar, não ia olhar para essa proposta? Eu acho que a relação estava muito desgastada. Eu estou falando pelos números que tá. Mas acho que é o que a Dani falou. Eu tenho a impressão, e aí até olhando para o final de temporada do Flamengo, para as próprias reações do Felipe Luiz, que talvez o próprio Felipe Luiz não fizesse questão da permanência do Gabigol, por melhor que ele seja. E acho que ninguém discute a qualidade do Gabigol. Eu acho que a saída do Gabigol acaba sendo positiva para ele, Gabigol, para ver se ele retoma o seu melhor futebol. E para o Flamengo, nesse aspecto, né? Quer dizer, no aspecto de que, do jeito que estava, não estava sendo, acho que, produtivo e valendo a pena, pelo que custa o Gabigol, para nenhum dos dois lados. Dito isso, me parece que a busca do Juninho como substituto... Dito isso aqui é placar, hein? Dito isso é placar? Você quer dar o placar do primeiro jogo do Carioca? Não tem dito... Aqui, posso até dar, porque não tem muita relevância, né? O placar do jogo... O jogo do Botafogo. Exatamente. Mas eu acho... Desconcentrei o Jean. Eu acho que assim, cara, o Juninho, primeiro me chama atenção, porque assina embaixo tudo que o Zinho falou em relação a fazer avaliação sobre a qualidade do Juninho, não temos condição de fazer. Acho que nenhum de nós aqui tem acompanhado o Juninho nem no Carabag, nem nos clubes anteriores pelos quais ele passou. Estoril, Chaves... Porém, chama atenção... Tem gol aqui passando, ó. Quem quiser ficar de olho, são os gols do Juninho. Acho que chama atenção a mudança de perfil de contratação. Isso é indiscutível, porque na gestão anterior foi raríssimos os casos em que o Flamengo contratou um jogador e a gente não sabia exatamente quem era esse jogador, de quem se tratava, jogadores grandes, jogadores renomados, jogadores caros. Então me parece que vai ter uma mudança de perfil de contratação e nesse caso específico, vou te falar assim, aí vamos ver, né? Se as escolhas estão sendo corretas ou não, se esse trabalho de garimpar jogador vai ser bem feito ou não por essa nova gestão, mas é uma mudança de perfil e me parece que nesse caso faz sentido você não contratar um medalhão. Porque você tem
talvez o melhor centroavante do futebol brasileiro. Não adianta contratar um outro camisa 9, que é uma posição muito específica. Sim. Então, se você contrata um outro Pedro, vamos dizer assim... Ele não pode abrir pro lado do campo para jogar com o Pedro, exato. até porque já tem muito atacante de beirada no Flamengo. Então, faria até sentido... E exatamente, o Flamengo também tem muito atacante de beirada. Então, se você quisesse contratar um medalhão, poderia até fazer sentido você dizer, não, tudo bem, eu vou contratar um cara que pode jogar como 9, mas que pode jogar em outras posições. É o caso dele. Não, é o caso dele. É o caso Juninho do pode Juninho. jogar aberto. Então, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, não faria sentido você contratar um medalhão centroavante apenas, porque 2 centroavantes, normalmente 9 jogam juntos no mesmo time. Talvez um cara que numa outra posição, você até poderia contratar um cara maior. Mas aí você vai olhar para as beiradas do Flamengo. Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata. Só que já tem 4, Plata 5, e ó, não são caras pequenos. Não são... Então, assim, não existe essa necessidade da grande estrela. Eu acho que é melhor para o Flamengo até ter jogadores que vão topar melhor, aceitar melhor uma posição de coadjuvante, de esperar a oportunidade e de eventualmente mostrar o seu valor, do que trazer mais uma estrela para não jogar. Porque se fosse um 9-9, provavelmente o Pedro seria o titular de qualquer maneira. O meu ponto, Pascoal, de observação, eu não tenho nenhuma crítica a fazer diante desse nome, até porque eu não conheço, não vi jogar, mas esse meu ponto do Flamengo é muito ciente. O Pedro voltar e entrar em forma seria mais um jogador desconhecido da torcida e sem o status de medalhão, como o Jean diz, para dar conta do recado. Então, me parece arriscado no sentido de que qualquer coisa que saia da rota, não encaixou, jogou 3 jogos mal, a crítica em cima não só do jogador, mas dessa mudança de postura da diretoria, ela vai ser alta. Antes de mais nada, boa noite para você, pro Jean. Você não tinha dado boa noite até agora? Um pouquinho de educação, né? É da minha parte, porque às vezes as pessoas pensam que a gente... boa noite pra ele? A gente só briga, mas... Tô bem a canelada aqui, hein, eu quero dizer para você o seguinte... É que ele esqueceu que deu boa noite. Para mim... Não dei boa noite ainda, eu dei agora. Para mim, fica assim um grande vazio. Se emocionou com o Flamengo. É um grande vazio. É um grande vazio. Diretoria nova, precisa de um centroavante, a torcida esperando uma grande contratação, traz o Juninho do Karabag. Tenta, né? Ainda. É um grande vazio. É um grande vazio. Mas acho que a torcida do Flamengo tinha expectativa de um nome à altura de Gabigol? Eu imaginava o seguinte, nem 8, nem 80. O Juninho, com todo respeito ao Juninho, ele não tem a estatura do Gabigol. Não tem. Né? O Juninho não tem a estatura do Gabigol. Não vamos nem começar a falar o que o Gabigol fez e o que o Juninho poderia ter feito. Né? A gente não dá para colocar nesse sentido. Eu esperava mais. Então, mas a minha dúvida é mais quanto? Numa escala de mais? Sim, mais gente, altura de Gabriel? Vamos simplificar o quadro. O Flamengo tem o melhor centroavante do futebol brasileiro. Perfeito. Que a gente tem que ver como vai voltar da lesão. Vai voltar voando, porque é o Pedro. O Pedro vai voar, porque é um gigante, é um monstro de centroavante. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Pedro vai... E o Pedro é diferente dos outros, porque ele tem o perfume que a bola gosta, a bola vai bater, ela vai voltar e ele vai fazer o gol. Ele tem o perfume que a bola gosta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para chegar uma diretoria, um presidente novo, para dizer que chegou e tal, que tá ali, e tem que chegar, e tem que demonstrar, assim, a torcida tem que analisar e falar, poxa, estamos querendo, entendeu? Poxa, tem alguém para rivalizar com o Pedro. Poxa, não vamos sentir falta do Pedro. Então, isso cria um grande vazio para a torcida do Flamengo. Frustra uma expectativa para a torcida do Flamengo. Espero que o Juninho chegue, que ele possa jogar bem, que ele possa desenvolver um bom futebol e possa ser o jogador que o Flamengo precisa. Espero isso. Mas não é a expectativa da torcida do Flamengo. Mas você não acha que um centroavante grande poderia criar um problema? Não precisa ser um centroavante gigante. Não precisa recuperar o Ibrahimovic para ser o centroavante. Nem precisa ser o Lewandowski. Mas alguma coisa no meio termo. Precisa de alguém do nível do Pedro.
Aí então você vai estar concordando com o Tetra. Está concordando com o Tetra. O Tetra citou o Alejandro, por exemplo. Por exemplo, eu não estou... Se eu concordar com o Zinho, é um grande prazer para mim. Você sabe que para mim concordar com o Zinho é uma grande alegria. Mas nem sempre isso é possível, porque... Fica à vontade. Mas eu vou dizer para você... Mas o Alejandro não é do nível do Pedro. Eu até entendo que o Alejandro seria uma boa alternativa. Agora, o nível do Pedro não existe no futebol brasileiro. No futebol brasileiro não. Tem que ter criatividade e buscar um jogador... Sem nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal que a gente reagiu juntos aqui. Primeiro corte do jogo aberto aí da Band, aí trazendo informações sobre o Flamengo. O Flamengo muito próximo aí de fechar a contratação do substituto de Gabigol, né? E será o substituto também de Pedro aí no começo da temporada, né? Visto que Pedro só volta em julho, tudo é certo em julho, para julho aí, ele voltará aí a vestir a camisa do Mengão, né? Vamos torcer aí que o Flamengo feche essa contratação. Vai ser o primeiro grande reforço aí da temporada 2025, o primeiro reforço aí da era Felipe Luiz aí ao comando do Flamengo.